Olá, está começando mais o Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Propriedades e Características dos Gases, o primeiro episódio da série Gases. Então, para iniciar, o que é gás? Gás pode ser denominado como um aglomerado de partículas, sendo essas partículas átomos ou moléculas que estão largamente afastadas em movimento caótico e constante. Para entendermos melhor o que é gás, vamos compará-lo com outros estados da matéria, como o sólido e o líquido. O sólido apresenta partículas muito próximas umas das outras, tornando seu formato bem definido. O líquido apresenta geralmente partículas mais afastadas, fazendo com que essas partículas se deslizem umas nas outras, tornando-se o formato mais variável, ou seja, apresenta apenas o formato de acordo com o recipiente o qual ele está armazenado. Já o gás apresenta tanto o formato como o volume do recipiente o qual está armazenado, independente da quantidade de gás, do volume e do formato desse recipiente. É possível observar mais claramente as diferenças das características dos estados da matéria a partir dessa animação tridimensional, onde podemos ver as moléculas gasosas se colidindo entre elas e nas paredes do recipiente cilíndrico. Nessa próxima animação, observamos a influência da temperatura nas transformações do estado da matéria. Observamos que o sólido apresenta o volume e o formato definido, desorganiza suas partículas com o aumento da temperatura, mudando assim do estado sólido para o estado líquido, quando a temperatura aumenta. Parte dessas partículas de animação deixa de sofrer tanto a influência da gravidade que se desprende uma das outras, formando assim gás. Com a continuação do aumento da temperatura, a agitação se mostra ainda mais intensa. E isso é natural, uma vez que a temperatura é definida como uma medida de grau de agitação das partículas. Outra propriedade estudada é a compressão e expansão dos gases. Para isso, foi utilizado duas seringas, sendo que uma delas com água até a metade do volume interno da seringa e a outra apenas com ar atmosférico. Em seguida, as pontas da seringa foram levadas ao fogo para derreter e logo após, apertadas com a ajuda de um alicate, vedando assim a seringa. Note que a seringa foi vedada com o êmbolo no meio. O êmbolo é essa partezinha da seringa que apresenta uma borracha de vedação na extremidade, impedindo que a matéria, seja ela líquida ou gasosa, escape. Assim, com a ponta da seringa vedada e pedindo que a água ou o ar escape ao apertar o êmbolo, foi realizado um simples experimento. Ao apertar o êmbolo da seringa contendo água, observou-se que o êmbolo não se mexia. Da mesma maneira, quando puxava o êmbolo da seringa, não saía para lugar nenhum. Isso acontece porque as moléculas de água são bastante próximas umas das outras, impedindo que o volume de água sofresse um processo de ou compressão ou de expansão. Já na seringa que continha gás, seu êmbolo se movia para frente quando apertava, diminuindo assim seu volume interno, e se movia para trás quando era puxado, aumentando seu volume interno. Tal experimento demonstrava que, diferentemente do líquido, o gás pode sofrer um processo de compressão ou de expansão. Isso ocorre porque o gás é constituído de moléculas ou partículas, melhor dizendo, largamente afastadas. Pode diminuir ou aumentar o espaço entre elas de acordo com o volume do recipiente, como também pela quantidade de matéria existente naquele recipiente. E por último, vamos estudar sobre difusão dos gases. A difusão molecular pode ser descrita como um fenômeno de transporte de matéria, onde o soluto é transportado devido aos movimentos das moléculas, ou seja, é basicamente um estudo da mistura das substâncias a partir do deslocamento das matérias. No líquido, as partículas são próximas umas das outras e esse deslocamento ocorre de forma bem lenta,
ou seja, a mistura uniforme entre duas substâncias ocorre de forma lenta. Por isso, é possível afirmar que o líquido apresenta uma difusão lenta. Um exemplo é quando misturamos a água com esse corante roxo na imagem. Se não forem bem agitados, as partículas irão demorar minutos para se misturar de forma realmente homogênea. Diferentemente do líquido, a difusão dos gases ocorre muito rapidamente. Isso ocorre porque as partículas estão bem mais distantes umas das outras, facilitando o percurso e o movimento das partículas. Dessa forma, a mistura acontece de forma muito rápida. Quer um exemplo simples? Imagine um grupo de amigos se divertindo em um local. Se um desses amigos soltar um pum, um peido, como é que se fala, o gás vai fluir tão rapidamente que em pouco tempo todos da sala irão sentir esse mau cheiro. Um exemplo mais científico seria se pegássemos uma caixa com dois compartimentos fechados, com uma passagem de ar fechada entre esses dois compartimentos. Os compartimentos seriam compostos de gás hélio em vermelho e o gás neônio em azul. Se abrisse passagem de ar, em poucos segundos os dois compartimentos estariam com a mesma proporção de gases, hélio e neônio. Portanto, pessoal, é só isso. Muito obrigado, um abraço e até mais.